Olá e bem-vindos. Hoje a gente tem em mãos um material, olha, realmente provocador. Bastante. São os trechos de uma obra chamada Sabedoria Suprema, de um professor Aquel. Especificamente o que ele chama de graus, os graus 31 e 32. E a nossa missão aqui é desvendar uma perspectiva assim bem radical sobre como a Bíblia deveria ser lida. A premissa central, que eu já adianto, é que ela não foi feita para ser interpretada literalmente. Exato. Então vamos desempacotar isso. A ideia que abre a discussão já é surpreendente, a de que a Bíblia usa uma linguagem para crianças. O que exatamente o autor quer dizer com uma afirmação tão forte? Olha, o ponto de partida do argumento dele é uma analogia muito eficaz. Ele compara a linguagem da Bíblia com a fábula da Chapeuzinho Vermelho. Ah, sim. A fonte lembra a gente que essa história não é sobre uma menina e um lobo que fala, né? Ela foi criada, na verdade, para ensinar crianças alemãs sobre os perigos reais da floresta. Perigos com estranhos, essas coisas. Isso, predadores humanos. Mas sem traumatizar com a brutalidade literal de um sequestro, de violência. Então, o lobo mau vira a personificação do perigo, a floresta um lugar de risco. E a lição é passada de forma simbólica, protegendo a inocência da criança. Então, a primeira grande virada de chave que o autor propõe é essa. A Bíblia não seria a linguagem direta de Deus, mas uma espécie de tradução para crianças. Exatamente. E isso muda tudo. Se a gente aceita essa premissa, a busca não é mais pelo significado literal, mas pela verdade adulta que a tal historinha está tentando ensinar. É por isso, então, que o texto estaria cheio de ovelhas, pastores, lobos, serpentes. Seriam os lobos maus e as florestas perigosas da nossa jornada espiritual. É exatamente esse o ponto. O autor argumenta que o Pai Celestial, nessa visão, usou fábulas, parábolas, metáforas, porque a humanidade, no seu estágio inicial, não ia compreender a linguagem direta da realidade. É uma ideia bem forte. E essa premissa toda fundamenta a crítica principal dele. Levar o texto bíblico ao pé da letra é como um adulto que ainda acredita que um lobo pode se vestir de vovozinha. Certo. Por isso ele critica tanto o uso da Bíblia como um amuleto ou o que ele chama de caixinha de promessa, sabe? Aquilo de arrancar versículos do contexto para servir de oráculo, para ele isso é um erro fundamental. Certo. Essa crítica à leitura literal e a desconstrução da santidade do texto me parecem apontar para um alvo bem específico. Ele parece estar combatendo um tipo de uso da Bíblia que ele considera perigoso, quase mágico. Sim, místico. Mas ele vai além. O próximo ponto é, para dizer o mínimo, uma bomba. O título do grau 32 é A Bíblia não é sagrada. É bem provocador. Isso vai contra séculos de tradição. Para muita gente, essa afirmação soaria como heresia. Ele deve ter uma argumentação muito forte para sustentar algo tão polêmico. Por onde ele começa a construir esse caso? Ele começa a construir o argumento a partir de uma análise textual e histórica, bem minuciosa. O primeiro ponto de ataque é um versículo super conhecido, 2 Timóteo 3,16, que diz: Toda a escritura é inspirada por Deus. Sei, todo mundo conhece esse. Pois é, mas o autor argumenta que, quando esse texto foi escrito, o Novo Testamento, como a gente conhece hoje, simplesmente não existia. A escritura que o apóstolo Paulo falava era o Antigo Testamento, a Torá judaica. O Novo Testamento só foi compilado e canonizado séculos depois. Ah, e ele menciona Icar nesse contexto? Isso, ele aponta que a compilação foi um processo conduzido pela Icar, ou seja, a Igreja Católica Apostólica Romana, em concílios como o de Nicéia. Entendi. O ponto do autor aqui é ressaltar que a coleção de livros que a gente tem hoje foi resultado de um processo humano, de debates, escolhas, decisões institucionais que aconteceram muito depois da Era dos Apóstolos. Ou seja, não caiu do céu prontinha. De forma alguma. Por isso, para ele, a ideia de que o livro, o objeto físico, é sagrado e intocável é historicamente imprecisa. A função da escritura, segundo essa mesma passagem de Timóteo, seria ensinar, corrigir, um guia moral e não um código de leis literais. Como as do Antigo Testamento. Exato.
que, se aplicadas hoje, seriam vistas como aberrações, tipo apedrejamentos. Eu me lembro de ter lido essa parte nas fontes e um detalhe me chamou muito a atenção, algo puramente gramatical em João 5,39, sobre a palavra examinais. Parece um detalhe pequeno, mas para o autor isso muda todo o sentido, não é? Com certeza, é um ponto crucial. A fonte destaca que a forma verbal examinais, com S no final, indica uma ação habitual, uma constatação. Não é uma ordem. Não é uma ordem, que seria examinai no imperativo. Então, segundo essa interpretação, Jesus não estava dando um comando para ler. Ele estava, na verdade, constatando um fato sobre os religiosos da época. Tipo uma crítica? Exatamente. Era como se ele dissesse: olha, vocês têm o hábito de examinar as escrituras, achando que nelas vão encontrar a vida, mas são elas mesmas que falam de mim e vocês não me reconhecem. Nossa. É uma crítica, não um elogio. E o autor usa isso como um exemplo clássico de como a leitura fora de contexto, o tal misticismo bíblico, leva a erros graves. Ele cita outros, como as interpretações sobre dízimo em Malaquias 3 ou sobre o culto racional em Romanos 12. Ok, então ele critica duramente essa leitura mística que pega versículos isolados como se fossem, sei lá, pílulas mágicas. Isso. O autor chega a citar que o próprio Satanás, nas tentações do deserto, usa a Bíblia dessa forma. Cita um salmo fora de contexto para tentar Jesus. Mas criticar é a parte fácil. Qual é a solução que ele propõe? Ele oferece um método alternativo. Sim, ele oferece. Pelo que eu vi nas fontes, ele chama de leitura orgânica. Mas o nome por si só não diz muito. Como isso funciona na prática? Funciona além do texto como qualquer outro livro, de forma sequencial, respeitando o contexto, a gramática, a intenção do autor original. Ele dá um exemplo perfeito para a gente entender a diferença, usando Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Um clássico. Um clássico. Na leitura mística, esse versículo vira um cheque em branco, um mantra de poder para conseguir qualquer coisa, um carro novo, um emprego, a vitória no esporte. Isso. É usado como uma promessa isolada. Uma caixinha de promessa, como ele diz, e na leitura orgânica, como fica? Na leitura orgânica, você é obrigado a ler o que vem antes. Nos versículos anteriores, Paulo está descrevendo a situação dele. Ele diz: sei estar abatido e sei também ter abundância. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome. Só então ele conclui: posso todas as coisas. O sentido muda completamente, percebe? Não é sobre poder ter tudo, é sobre poder aguentar tudo. Exatamente. É sobre ter a força para suportar qualquer situação, seja boa ou ruim, de fartura ou de fome. A força vem de Cristo para aguentar as dificuldades da vida, não para eliminá-las magicamente. Essa é a essência da leitura orgânica. O contexto é rei. Isso faz todo sentido. Mas o autor também faz uma crítica a um grupo que parece à primeira vista um aliado dele, os chamados desigrejados místicos. O termo parece uma contradição. Como alguém que saiu do sistema religioso organizado ainda pode ser místico na leitura? Essa é uma das críticas mais sutis dele. Ele argumenta que muitos saem das instituições, criticando os dogmas, as lideranças, mas levam consigo o mesmo método de interpretação místico, só que agora para uso individual. Entendi. Eles trocam o pastor da igreja pelo seu próprio guru interior e usam versículos como "O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas", para justificar uma espécie de autossuficiência espiritual. Não preciso de ninguém, o Espírito me ensina. Isso. E para o autor, isso é um erro. Ele usa a história de Filipe e o eunuco em Atos 8. O eunuco era um homem devoto, estava lendo as escrituras, mas não entendia. Ele precisou que Filipe se sentasse com ele e explicasse organicamente o texto. Então, mesmo fora da igreja, a gente ainda precisa de mestres e de guias. A conclusão do autor é que Deus continua ensinando através dos dons que ele distribui entre as pessoas. Sair da estrutura não significa abandonar a necessidade de aprender em comunidade. E isso se conecta com o ponto sobre a história da compilação, né? A ideia de que a igreja primitiva viveu séculos baseada na tradição oral antes mesmo de ter um Novo Testamento para ler. Exatamente. A tese dele é que a verdade, a mensagem central, é maior que o livro.
Ela foi transmitida oralmente por gerações. O livro é um registro, um códex, como ele chama, mas não é a fonte única da verdade. Ele vai até mais longe com isso, né? Sim, ele vai. Ele argumenta que todo ser humano já nasce com uma consciência moral, um canal de comunicação com o Criador, e que as pessoas serão julgadas com base nessa consciência. Ele usa o exemplo dos povos indígenas que nunca tiveram contato com o Evangelho. Eles não seriam condenados por não conhecerem o livro. Segundo essa lógica, não. Seriam avaliados pela forma como viveram, de acordo com a lei moral que já estava inscrita em seus corações. Ok, essa ideia de uma trindade de manifestações parece ser a chave mestra que o autor oferece para destrancar a Bíblia e organizar todas essas ideias. Vamos detalhar isso. Não é a trindade tradicional. Não, de forma alguma. Quando ele fala do Pai como o Velho Testamento, o que isso significa na prática para a leitura? Significa que, segundo ele, você deve ler o Velho Testamento entendendo como a fase da lei, da rigidez, de um Deus que se manifesta de forma mais distante e severa, através de regras. É a infância espiritual da humanidade. Onde as instruções precisam ser bem diretas. Isso. Faça isso, não faça aquilo. É uma fase de obediência baseada em mandamentos externos. Entendi. A infância. E o filho, que ele chama de período de transição ou intertestamentário. Isso seria tipo adolescência espiritual. Precisamente. É a fase onde as regras começam a ser internalizadas, questionadas. Jesus, nessa visão, representa essa transição. Ele cumpre a lei, mas ao mesmo tempo eleva ela para um novo patamar, focando na intenção do coração, não só no ato externo. É a passagem da obediência cega para um relacionamento. Isso. A autoridade começa a migrar de uma tábua de pedra para a consciência. E, finalmente, o Espírito Santo, que seria o Novo Testamento, guiando a igreja. Essa seria a fase adulta. Exato. Seria a maturidade espiritual, onde o indivíduo não depende mais de regras externas rígidas porque é guiado pela consciência, pelo Espírito. A relação com o divino é direta, pessoal, orgânica. Então, entender essa progressão... Infância, pai-lei, adolescência, filho-transição e maturidade, espírito-consciência. permitiria, segundo o autor, ler a Bíblia não como um livro de regras contraditórias, mas como o registro da jornada evolutiva da consciência humana em sua busca pelo divino. Exatamente, com os heróis da fé como exemplos e Jesus como modelo máximo dessa maturidade. Para ajudar a fixar essas ideias que são bem densas, a fonte termina com 3 analogias muito visuais. Acho que vale a pena passar por cada uma delas. Sim, elas são ótimas para sintetizar o argumento. A primeira é que ele chama de analogia do traje espacial. A do traje espacial, como funciona essa? É como tentar explicar para um astronauta mirim de 5 anos como sobreviver no vácuo do espaço. Certo. Você não vai falar sobre despressurização, temperaturas extremas, radiação gama, você diz. Você vai usar uma roupa mágica de super-herói que te protege de tudo. A Bíblia, para o autor, seria essa roupa mágica. Uma explicação simplificada, alegórica, infantilizada, para um conceito imensamente complexo, como a salvação ou a natureza da realidade espiritual. Entendi. É uma ferramenta pedagógica, não a especificação técnica do universo. A imagem é muito boa. E a segunda analogia? A segunda é a analogia do mapa e da cidade. A Bíblia é o mapa, o Códex. Não é o destino final, que seria a cidade santa, a comunhão com o Criador. Ah, essa é forte. O autor diz que o sábio usa um mapa para se orientar e chegar à cidade. Chegando lá, ele não precisa mais do mapa. Ele vive na cidade. Mas o tolo, o religioso místico, se apaixona pelo papel. E fica beijando o papel do mapa. Exatamente. Nossa, essa imagem é muito forte. Beijar o papel do mapa. É uma crítica direta à idolatria do texto, em detrimento do objetivo do texto. Isso se aplica a tantas outras áreas, né? Com certeza. Pessoas que se apegam a um manual, a uma teoria e esquecem do resultado prático da experiência real. Qual é a última analogia? A última é a analogia da boneca e do bebê. Ele diz que a Bíblia é como uma boneca de plástico que a gente dá para uma menina para ela aprender sobre maternidade. Sei. Ela treina, cuida, dá banho. É um simulacro pedagógico.
É um brinquedo para a alma aprender os fundamentos do amor, do cuidado. Mas o objetivo é que um dia ela cresça, amadureça e esteja pronta para ter um bebê de verdade. E quando a experiência real chega... Ela não precisa mais da boneca de plástico. A boneca cumpriu seu propósito. Então, o que tudo isso significa? O material que a gente analisou hoje, dos graus 31 e 32 de Sabedoria Suprema, apresenta um argumento, assim, coeso e muito provocador. Sem dúvida. A proposta é que a Bíblia não seja um objeto sagrado para adoração literal, mas sim um manual de referências morais e éticas, escrito em linguagem alegórica, infantil, que exige uma leitura orgânica, contextual. E progressiva. Isso, progressiva, para ser verdadeiramente compreendida. A conclusão do autor é que o objetivo final é amadurecer, graduar-se dessa escola para crianças e, por fim, abandonar o mapa e a boneca para vivenciar a realidade espiritual diretamente. Exatamente. E a análise nos deixa com uma citação final do próprio autor, que serve como uma reflexão poderosa e, ao mesmo tempo, um aviso. Ele diz: cuidado, com a forma como você utiliza a Bíblia, ela pode te salvar ou condenar. Uau! Isso, por sua vez, levanta uma questão importante que vai muito além deste texto específico e que a gente pode deixar para quem nos ouve refletir. Será que a forma como a gente lê qualquer texto fundamental, seja ele religioso, filosófico ou científico, pode ser tão ou mais impactante do que o conteúdo do próprio texto?